Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 31 – Nas sombras de minha nostalgia japonesa. Akane e seu grupo encontraram os corpos de 3 cavaleiros e então voltaram para a Universidade Nishino. A porta de entrada está bem fechada. A segurança à noite também era forte. Entretanto, à noite as bestas mágicas se moviam mais. A área era iluminada por várias torres, e no topo dessa torre havia cavaleiros sempre olhando. Como a entrada era guardada por um muro alto, as bestas mágicas não podiam entrar, e se conseguissem atravessar por algum motivo, os cavaleiros soariam imediatamente um alarme. Mas naquela noite, os cavaleiros receberam ordens para encontrar Akane e seu pequeno grupo. Não eram bestas mágicas. Esse é o seu relatório. Quem saiu para encontrar Akane foi seu irmão mais velho, Nishino Akira. Ele estava vestindo uma túnica branca e óculos, e uma expressão hostil com uma carranca. Sim. A responsabilidade é inteiramente minha. Akane enviou seus amigos feridos para a equipe médica e, em seguida, deu um relatório a seu irmão. A responsabilidade de sair à noite com outros cavaleiros é inteiramente dela. Akane não concordava com o irmão em muitas coisas, mas não planejava dar desculpas. Você não decidiu isso. Eles apenas obedeceram às minhas ordens. Você está falando sério? Sim. Akane respondeu e Akira mudou sua expressão com um sorriso. Vou perguntar a eles mais tarde. Eu quero saber a resposta deles. Eles estão realmente obedecendo às ordens ou estão agindo por conta própria? Akane ainda não deu nenhuma ordem. Ela tenta sair sozinha, mas eles a seguem. Você sabe que mentiras são sempre expostas com testemunhos, certo? Akane olhou para baixo. Mas, felizmente, não sou um demônio nem nada. Aparentemente, você trouxe 2 refugiados, um deles até experimentou um despertar. Sim. Onde eles estão? Leve-me até eles. Os 2 desmaiaram. Temos que esperar que eles acordem e se acalmem. Leve-me até eles, agora. Sim. Akane os levou para uma sala de tratamento localizada em uma área residencial. A área residencial estava superlotada. Mesmo do quarto de Akane, pessoas foram vistas dormindo no corredor. Eles estão aqui. Akane entrou na sala e rapidamente uma voz alegre ecoou por toda a sala. Akane-san, é você? Chegou na hora, o menino já. Quem recebeu foi uma mulher de jaleco branco e expressão gentil. Ela viu Akira atrás de Akane e parou de falar. Yuka-sensei, não se preocupe, você pode falar. Akane pediu, e a mulher de manto branco chamada Yuka começou a falar lentamente. O menino acabou de acordar. No quarto, encontram-se 2 camas, uma masculina e outra feminina. A menina ainda não havia acordado, mas o menino já estava acordado e olhando para eles confuso. Com licença, onde estou? Perguntou o menino. Você está na Universidade Nishino. Trouxemos você aqui depois que descobrimos que você desmaiou no hospital. Você consegue se lembrar do que aconteceu com você? Yuka disse calorosamente. No hospital. Porque estou no hospital. Parece que as memórias dele ainda estão nebulosas. Yuka disse. Vai ficar tudo bem. Pode ser. Achei que fosse temporário devido ao poder mágico. Ele pode ter visto um dos Brutals. A classe alta que você mencionou no relatório. Então, faça com que ele se lembre disso. Yuka acenou com a cabeça relutantemente e então falou como o garoto novamente. Você consegue se lembrar de algo? Qual é o seu nome? O meu nome? Meu nome é Minoru. O menino disse, chamando a si mesmo de Minoru. Akane, após ouvir esse nome, lembrou-se da figura de um menino. Na verdade, a atmosfera que ele e aquele menino tinham era semelhante, era assim que ela se sentia. E seu sobrenome? Você consegue se lembrar? Kaji, me desculpe, não me lembro. Assim. E a garota ali? Menina. Ah, Natsumi. Natsumi está bem.
O menino arregalou os olhos de surpresa. Ah, então esta é Natsumi. Ela está bem, não se preocupe. Graças a Deus. Estou feliz que minha irmã está bem. Minoru disse com um suspiro de alívio. Então, ela é sua irmã? O que você lembra dela? Minha irmã é, bem, ela. Eu sei, ela experimentou um despertar, certo? Ah. Ah, sim. E ela tem orelhas compridas e cabelo prateado, mas... Sim, mas ela é uma boa menina, certo? Ah. Ah, sim, ela é uma boa menina. Mas para ser honesto, ela não pôde falar. Ela não pode falar? Eu vejo, deve ser difícil para vocês dois. Se ela não consegue falar, significa que depois de acordar, seu corpo passou por uma grande mudança. Deve ter sido difícil para os dois se comunicarem depois disso. Meu nome é Yuka, o médico deste lugar. Não se preocupe, eu vou cuidar dela e não, eu vou cuidar dela. Akira interrompeu, conversando com Minoru. Hein, quem é você? Eu sou Nishino Akira, um dos responsáveis por este lugar. Antes eu era um pesquisador e agora estou encarregado de descobrir mais sobre o despertar e o poder mágico. Em outras palavras, meu trabalho é tentar ajudar o maior número de pessoas possível. Eu vejo. Deve ser difícil cuidar de sua irmãzinha nessas condições. Calma, eu entendo você. Afinal, minha irmãzinha passou pela mesma coisa. Sua irmã também. Você pode me deixar encarregado de Natsumi-san. Eu prometo que vou fazer ela falar de novo. O quê? Mas, eu tenho que perguntar a ela primeiro. De que outra forma ela pode falar? Ah, ela não pode falar, mas podemos nos comunicar por gestos. Assim. Então ela ainda tem vontade própria, disse Akira com uma expressão complicada. Onin-sama, ela ainda não acordou e ele parece confuso. Que tal conversarmos sobre isso outro dia? Sim, eu posso estar com um pouco de pressa. Não se preocupe com nada, apenas acalme-se. A partir de hoje, você também é um dos nossos companheiros aqui no Messias. Muito obrigado. Akira falou com o menino em uma voz amigável e então, junto com Akane, eles deixaram a sala. Então, ele sorriu com um rosto inexpressivo. Que criança ingênua. Qual é o seu plano com eles? Sua única resposta foi uma risada seca enquanto voltava para o prédio da escola. Parecia bom. A voz de Sid ecoou na escura sala médica. Depois de um tempo conversando com o médico, ela saiu, e agora são apenas Sid e Beta. Shadow-sama. Quando Beta abriu os olhos, ela o viu sentado na parte inferior da janela, de frente para a lua. A figura parecia elegante, como se aqueles olhos negros vissem um futuro que estava longe do presente. Parece que você fala a língua deste mundo perfeitamente. Isso foi o que mais surpreendeu Beta nas interações que observou. Beta fica surpresa por poder aprender palavras em poucas horas, mas fica ainda mais surpresa ao vê-lo falando em uma língua que cria o mesmo sotaque das pessoas deste mundo. É porque eu escutei a conversa deles enquanto fingia estar desmaiando. Eu ouvi o som sutil de suas palavras e os movimentos de suas bocas, e assim conectei seus significados. É uma tarefa simples. Beta olhou com muito respeito para Sid, que disse o que havia conquistado como se não fosse nada grande. Mesmo que ela ouça as conversas dos outros, ela tem pouco tempo para fazê-lo, e até recriar as expressões e os movimentos da boca das pessoas desse mundo. Seu sotaque é muito eloquente. O que ele fez foi algo além de um deus, uma técnica para entender a teoria da linguagem no menor tempo possível. Meu nome está aqui, Minoru, e seu nome é Natsumi. Por enquanto, seremos irmãos. Irmãos. Sim, esse método é mais confortável. A propósito, Natsumi está muda. Bem, não importa, afinal, eu não sabia falar a língua deste lugar. Mas farei o meu melhor para fazer isso. Não, é melhor você não falar enquanto estamos aqui. Não sei porquê, mas acho que é a melhor ideia. Eu entendo, então não vou falar. Deve haver um plano para obter informações enquanto a outra pessoa está desprevenida contra Beta.
que não deveria ser capaz de falar. É uma boa ideia tirar vantagem disso. Mas por isso ela sentiu que era muito importante aprender a língua deste país o mais rápido possível. Agora vamos conversar sobre o que vamos fazer a partir de agora. Melhor ficar aqui por um tempo para reunir informações. Informação. Ele disse que veio a este mundo em busca de poder. Mas que poder é esse? Ele deve estar se referindo ao conhecimento e tecnologia deste mundo. Os avanços tecnológicos neste mundo são muito superiores ao seu local de origem. Se eles pudessem trazer uma ou duas coisas de volta, Shadow Garden daria um grande passo à frente. Era a prova de que a força a que se referia era da maior importância para eles, e por isso ele viera aqui para procurá-la. Portanto, proponho que façamos tarefas separadas. Tarefas separadas. Quando eles veem seus cabelos e orelhas compridos, pensam que você tem uma doença. Assim, certamente ele os fez pensar dessa forma para ver as coisas de uma perspectiva diferente. A forma mais rápida de obter informações é sempre fazer parte de um grupo. E agora ele conseguiu se infiltrar no grupo existente com facilidade, por meio de reações flexíveis e comunicação impecável. Tudo que eles precisam fazer agora é obter o máximo de conhecimento possível dessa pequena comunidade e trazê-lo de volta com eles. Para retornar, eles só tinham que seguir o fluxo do poder mágico de Mordred. Desde que ele se juntou ao Ragnarok, seu corpo ainda deve estar conectado a este mundo. Então Beta acredita que se eles o encontrarem, eles serão capazes de refazer a Rosa Negra. E parece que um dos responsáveis por este local quer estudar esta doença. Entendo. Então é sobre. O trabalho de Beta é se infiltrar neste centro comunitário e coletar informações. É assim. Tente ficar o mais doente possível e tenha cuidado ao fazer quaisquer gestos que possam chamar a atenção. Entendido, farei o meu melhor para não ser apanhada. Ela disse superficialmente, agindo como um doente para enganar as pessoas aqui, em seguida, usando essa posição para reunir informações. Bem, a partir de amanhã você tem que ficar de olho em Nishino Akira. Sim. Como faço para relatar o relatório para você? Você pode me dizer imediatamente. Ou seja, não há data específica, tudo a critério da Beta. De acordo com o seu comando. Boa. Ele, calmo como sempre, despejou água no copo. Apesar de estar em um lugar desconhecido, ele não apresentava o menor sinal de tensão ou nervosismo, como se estivesse em sua casa, mas foi a confiança absoluta que lhe permitiu agir com naturalidade. Confiança para superar qualquer situação, em qualquer lugar e a qualquer hora. Beta rapidamente tira da cama um manuscrito de Chronicles of Shadow-sama para nunca esquecer este momento. A coleta de informações começará amanhã. Ele havia dominado o idioma, tinha informações gerais e montou um ótimo plano em apenas algumas horas. Além disso, ele conseguiu se infiltrar neste centro comunitário. Eles provavelmente descobrirão tudo sobre esta comunidade em alguns dias. Beta tem certeza disso. Uma nova manhã está aqui, uma manhã cheia de esperança. Depois de deixar Beta para Nishino Akira, respirei fundo, o ar fresco ao meu redor. Com isso, Beta não poderá se mover livremente. Seu aprendizado de japonês vai demorar um pouco, então ela não deve ser capaz de descobrir minhas mentiras ainda. Enquanto isso, vou encontrar uma maneira de voltar. Fufufo, meu plano é perfeito. Ok, agora o problema é, não sei quanto tempo Beta vai levar para aprender japonês, ela com certeza é inteligente. Meio ano, talvez. Mas talvez apenas 3 meses. Mas em 3 meses, encontraremos pistas definitivas sobre como retornar ao nosso mundo. Se chegarmos a este mundo por meio de um portal, então deve haver um portal com link para lá também, lógica simples. Por enquanto, estarei procurando informações sobre buracos negros e um enorme poder mágico, enquanto desfruto do Japão, é claro. Não há dúvida de que este é o Japão em que morei antes. Minha casa ainda está aqui, embora esteja destruída, e para minha surpresa, encontro Nishino Akane, um ex-colega de classe. Pelo que posso ver, ela já está na casa dos 20 anos.
Em outras palavras, vários anos se passaram desde minha morte. Nesses anos, algo aconteceu com o poder mágico neste mundo. Tenho certeza de que há algo escondido neste lugar, algo que com certeza será divertido. Assim, a eminência nas sombras descendeu de outro mundo no Japão da era Apocalipse. Enquanto pensava nisso com um sorriso, alguém bateu na porta. Minoru-kun, bom dia. Você é a garota de ontem. Certo, eu não me apresentei. Meu nome é Nishino Akane, um cavaleiro desta base. Quando abri a porta, Nishino Akane apareceu vestindo um uniforme nostálgico para mim. Ela tem cabelos pretos e olhos vermelhos. Antes eles eram pretos, mas aparentemente sua cor mudou devido a algo relacionado ao poder mágico ou algo assim. Em seguida, uma blusa branca e saia xadrez, seguida por longas meias pretas. Ela estava vestindo o uniforme da escola secundária Sakurazaka. Que nostálgico! Esse uniforme. Este é o uniforme da escola secundária Sakurazaka. Mesmo que aqui no Messias, é o uniforme dos cavaleiros. A polícia usa seu próprio uniforme, certo? Para nós, esse uniforme é o mesmo, disse ela, virando-se levemente para revelar seu uniforme. Eu vejo. Minha memória ainda está um pouco nebulosa. Eu vejo. Não se preocupe, lembre-se aos poucos. Vou responder a todas as perguntas que você tiver. Muito obrigado. Então, posso começar? Claro. Mas antes. Com um sorriso caloroso. Que tal tomarmos café da manhã primeiro? Ela disse. Nos pilotes da universidade, muitas pessoas se reúnem para formar uma fila em frente à comida. Também alinhamos no final dessa linha. Surpreso, certo? O quê? Sim. Não sei o que deveria me surpreender. O Messias poderia produzir comida suficiente para todas essas pessoas. Como existe uma usina, usamos essa instalação para produzir alimentos, disse ela um pouco orgulhosa. Como a segurança também é estável, é a base mais populosa da área. Surpreendente. Mas, por esse motivo, há um problema. Precisamos de mais cavaleiros. Um cavaleiro tem que proteger a vida de mais de 100 pessoas, portanto, o fardo que eles carregam é muito grande e, ultimamente, tem havido muitas baixas. Por esse motivo, ele também. Ele está bem. A propósito, vi Natsumi-san no laboratório. Sim, pensei que seria melhor deixar isso para Akira-sensei. Me perdoe. Por que você está se desculpando? Ela não disse nada, apenas balançou a cabeça. Está bem. Pode contar comigo, também farei o meu melhor para ajudá-la. Obrigada. Por favor, cuide dela para que ela não fuja. Meu irmão, para ser honesto, ele é um grande cientista. Ele não só opera o gerador, mas também a fábrica. Mas por isso é procurado por gente de outras bases para estar com toda a equipe. Eu vejo. Ele está com pressa de obter mais apoio. Ela disse em voz baixa para que eu não pudesse ouvi-la. Depois de receber a comida, nos mudamos para um pequeno campo cheio de grama. Posso fazer uma pergunta? Eu digo enquanto comemos. Claro, por favor, pergunte. O cardápio é mingau de aveia, arroz integral e vegetais, enquanto o molho acho que é miso. É algo simples, mas saudável. Mesmo assim, ela estava orgulhosa disso. Parece que no mundo de hoje é a melhor comida que se pôde comer. Minha memória ainda está nebulosa e há muitas coisas que eu não entendo. Eu me pergunto como as coisas aconteceram em primeiro lugar. Do começo. Quero dizer, os dias japoneses se tornaram assim. Entendo. Então você quer dizer o incidente de 3 anos atrás? Eu vejo. Isso foi há 3 anos. Sim, por favor, seja sucinto, se puder. Ok. 3 anos atrás, bestas mágicas apareceram do nada no Japão e o mundo mudou completamente. As armas que temos não podem combatê-los e, em apenas um ano, a população caiu drasticamente. Há quem diga que resta apenas 1/10 do que restava, mas a verdade é que, hoje, ninguém sabe mais o número exato. E mesmo assim, vamos aprendendo aos poucos.
Depois que ela terminou de comer, ela colocou os pratos e continuou. A propósito, ainda estou comendo também. Sabemos que bestas mágicas são ativas à noite e permanecem em seus ninhos durante o dia. Portanto, as pessoas começaram a se mover mais durante o dia e foram cuidadosas à noite. Não precisamos mais nos preocupar com suas agressões durante o dia. Então, aos poucos vamos ganhando força e conhecimento. Eu acho que as bestas mágicas que eles se referem são aqueles monstros fracos. Muitos são realmente noturnos, mas não todos, então você deve manter isso em mente. Aparentemente, foi um cientista estrangeiro quem primeiro percebeu o poder da magia. Ainda não sabemos se é real ou não porque naquela época a mídia estava quase totalmente cortada, mas ouvimos que pessoas chamadas Knigts eram capazes de lidar com feras mágicas. Com esses rumores como base, o Japão também começou a investigar o poder mágico. Parece que este mundo ficou interessante depois que eu saí. Para ter certeza, as duas luzes brilhantes que vi antes de morrer foram a origem das bestas mágicas. Sim, tenho certeza disso. Então, no Japão, um cavaleiro também apareceu. Aconteceu há um ano. Uma menina de cabelos dourados e brilhantes que não parecia uma japonesa, que foi chamada de primeiro cavaleiro e foi tida como um símbolo de esperança. Mas ao contrário das expectativas das pessoas, ela passou por um despertar, e o poder mágico que obteve foi tão grande que sua personalidade foi danificada. Ela matou todos em Arcádia e desapareceu. Ela disse com a voz trêmula por algum motivo. Engoli meu mingau de aveia restante e terminei de comer. Arcádia é a base que as pessoas chamam de última utopia do Japão. Foram muitos pesquisadores, nasceram muitos cavaleiros e por causa disso, todos tentavam fazer parte da Arcádia. Afinal, com a ajuda do primeiro cavaleiro, Arcádia se tornou a base que mais derrotou bestas mágicas. Mas por essa razão, quando ela exterminou os habitantes de Arcádia, o último paraíso do Japão também desabou. Ela disse, segurando os ombros com força como se estivesse tentando evitar que seu corpo tremesse. Você está bem? Eu estou bem. Ok. Não sei o que é despertar, mas acho que é o mesmo que ser possuído. Depois que as pessoas perderam suas últimas esperanças, todos começaram a lutar por si mesmos. As lutas entre as bases por cavaleiros, por comida e, assim, aos poucos o Japão caminha para um verdadeiro colapso. Bem, acho que outros países experimentaram a mesma coisa. Aparentemente, meu irmão é um sobrevivente de Arcádia. Aparentemente. Também não me lembro bem do que aconteceu naquela altura. Minha memória está borrada, talvez devido ao poder mágico, ela disse com a cabeça baixa. Desde o início estávamos na base da Universidade de Nishino, mas meu irmão mais velho foi para Arcádia para investigar, então ele é quem melhor sabe sobre cavaleiros, despertar e que faz todo o possível para salvar as pessoas. Ou assim eu quero acreditar. Ninguém entende a investigação do meu irmão, apenas ele mesmo entende. Assim. Acho que é aqui que devo fazer uma expressão confusa. Desculpe, eu sei que isso não tem nada a ver com você, Minoru-kun. Não se preocupe. Às vezes eu sinto que esta não é a primeira vez que falo com você assim. Tive uma sensação de nostalgia e paz, como se estivesse relembrando um passado distante. É estranho. Ela sorriu com uma expressão solitária. Mudando de assunto, você se lembrou de alguma coisa? Sim? Oh sim, parece que vou lembrar de algo. Só devagar. Você consegue se lembrar do que aconteceu na sua base? Eles foram atacados por feras mágicas ou por humanos? Minha cabeça. Não exagere. Já que disse que minha memória está turva, posso fingir esse tipo de reação às vezes que não são favoráveis. Relaxe, você pode fazer isso aos poucos. Ela acariciou gentilmente minhas costas enquanto eu estava em uma posição de pensador. Tudo bem, vou aceitar um pouco dessa gentileza. Depois disso, conversamos mais e ela voltou ao seu trabalho de cavaleiro honorário e eu voltei para a sala. Onde você estava? Quando voltei para a sala médica, Yuka-sensei estava esperando por mim com uma carranca na bochecha. Depois de explicar o que aconteceu, peço desculpas.
Oh meu Deus, por que a Kami-san não me contou? Tô preocupada, sabe? Os ataques estão prestes a começar, então é perigoso estar do lado de fora, disse Yuka-sensei enquanto media minha pressão arterial. Com licença, que invasão. Então você se esqueceu disso também, seu corpo está bem, então o efeito de poder mágico desaparecerá a cada momento e suas memórias voltarão para você. Resumindo, um ataque é quando as bestas mágicas começam a ficar fora de controle. Fora de controle. Sim. Você já sabe que bestas mágicas constroem seus ninhos em grupos, certo? Eles se reproduzem lá, mas quando seu número excede o limite, eles se tornam mais selvagens do que o normal. É mais fácil se você imaginar que eles estão começando a lutar para se livrar da superpopulação de seus ninhos. E o que acontece quando isso acontecer? Eles começam a procurar comida para levar ao seu novo ninho. Claro, a comida deles somos nós. No meio de uma invasão, essas criaturas mágicas são mais ferozes e não desistem enquanto estão vivas, por isso são perigosas. Então haverá um ataque nas proximidades. Sim, exatamente. Yuka-sensei acenou com a cabeça e pegou um mapa. No mapa, existem pontos marcados com palavras e direções. Este é o hospital onde foram encontrados. É o mais novo por aqui, mas estou feliz que os cavaleiros o ocuparam antes de começarem a enchê-lo. Ela disse enquanto circulava o centro do hospital e adicionava algumas notas e a data de ontem. Parece que ainda há muitos ninhos. Está certo? Existem cerca de 29 ninhos ao redor da Universidade de Nishino, mas só conseguimos conquistar 14 deles. Restam ainda 15. Sim, embora como você pode ver, muito já foi conquistado. Era mais fácil subjugá-los quando o número de bestas mágicas não era tão grande. E o que acontece se o ninho ficar muito grande? Yuka-sensei balançou a cabeça. O Messias não pode lutar contra o grande ninho. Isso pode funcionar se colaborarmos com outras bases, mas também é complicado. O maior covil ficava longe da base, e enviar a equipe de subjugação significava deixar a base desprotegida. Se isso acontecer e as bestas mágicas nos atacarem, não teremos a menor chance. Compreendo. Mas também, não faz sentido enviar um número tão pequeno para um lugar tão grande e distante. Ela acenou com a cabeça. Recentemente, o grande número de ninhos se distanciou da base. Veja só, até agora neste ano houve pelo menos 7 grandes ninhos. Será perigoso se eles continuarem a se desenvolver. Os cavaleiros tentaram patrulhar a área e eliminá-la quando eram pequenos ninhos, mas agora, o número de cavaleiros e guardas é muito baixo. Ela disse a seguir com um longo suspiro. Mas o problema em si não é a distância que eles têm da base. Afinal, mesmo em uma debandada, era incerto que eles alcançariam o Messias. Mas isso significa que eles podem alcançar outras bases mais distantes. Certo. Por esse motivo, essa é a parte que nos causa problemas, disse Yuka-sensei, apontando para outro ponto no mapa. É um lugar bastante familiar para mim. Escola Secundária Sakurazaka. Fica a cerca de 1 quilômetro desta universidade, mas é aqui que está o maior ninho da região. Há uma invasão aqui a cada 3 meses, e eles vêm ao Messias. A atmosfera no Messias é boa, mas a atmosfera ao redor dele não é, eu entendo. Esse é o problema que temos no Messias. Tentamos entrar em contato com outras bases para nos livrarmos do ninho, mas não deu certo. Como eles sabem que quando o ataque aconteceu, os ataques da besta mágica estavam concentrados nesta universidade, eu entendo porque eles não querem ajudar. Tentamos negociar de várias maneiras, mas nada deu certo. É por isso que precisamos de toda a ajuda que pudermos. Em um ataque, muitos cavaleiros quase certamente morreriam. Normalmente dezenas, mas desta vez havia bestas mágicas de classe alta. Classe alta. Uma espécie que é muito mais forte do que as bestas mágicas comuns. Ultimamente, muitos grupos de classe alta têm sido vistos perambulando por esta área. Provavelmente o mesmo que a Kami-san teve contra aquele chamado Brutal. Brutal.
Será que esta besta mágica é mais forte do que as que encontramos? Se Brutal estiver no meio daquela incursão, muitos cavaleiros com certeza morrerão. Quando isso acontece, somos confrontados com o medo de que o Messias entre em colapso devido à falta de cavaleiros. Portanto, sempre que um ataque se aproxima, só então, gritos e berros poderão ser ouvidos do lado de fora. Não é uma ou duas pessoas, são dezenas. Esta é uma batalha que certamente enfrentaremos. Alguém quase sempre está morto, então você não deve sair até que o cavaleiro chegue. O Messias perecerá sem você, podemos até nos tornar a segunda Arcádia. Resumindo, é geralmente seguro, mesmo que haja brigas, elas sempre param. Foi o que ela disse, mas o barulho do lado de fora estava começando a ficar maior. Além do mais, sou só eu ou houve cerca de 100 pessoas brigando. Eu pensei, e só então ouvi a voz de Akane-chan. Parece que Akane-san chegou, não há nada com que se preocupar. Ela disse com um suspiro de alívio. Ok, hora de trabalhar. Eu irei tratar dos feridos. Boa sorte. Ela se virou e saiu da sala médica. Enquanto isso, também me virei e reabri o mapa. Eu me pergunto qual ponto devo visitar primeiro. O vermelho no céu se expande e desaparece com o pôr do sol. Akane suspirou ao ver a cena. Ela finalmente terminou todas as tarefas do dia. Hoje é a vez dela. O trabalho dos cavaleiros é dividido em 2 partes. Explore as instalações durante o dia e mantenha as instalações do lado de fora à noite. O trabalho dos cavaleiros que tiveram que deixar a base era principalmente encontrar um pequeno ninho para destruí-los, embora hoje, ao que parece, eles foram investigar os vestígios da classe alta por ordem de Akira. Akane não participou do grupo, então ela não sabia dos detalhes. O trabalho de Akane hoje era monitorar os arredores da base de dentro, ou em outras palavras, atuar como uma patrulha para as pessoas que vivem aqui. Normalmente, é um trabalho fácil. Porém, como acontecia antes de uma invasão, algumas pessoas organizavam um motim por algum motivo, causando grandes problemas ou uma grande briga. Sem falar que a partir de amanhã à noite as coisas ficarão ainda mais perigosas. Estou cansada, disse Akane enquanto esticava o corpo. Bem-vindo de volta. Alguém disse atrás dela. Akane se virou e encontrou uma linda mulher de jaleco branco. Yuka-sensei. Hoje você está passando por um momento difícil. Não tantos quanto você. Você tem que cuidar de alguns feridos, certo? Sim, mas pelo menos ninguém morreu graças à sua chegada rápida. Os dois assentiram com sorrisos fracos de exaustão. Eu queria te contar sobre aquele garoto. Aquele garoto. Sobre Minoru-kun. Ele está recuperado, então temos que esperar que suas memórias voltem aos poucos. Eu estou feliz. Hoje ele vai dormir na sala médica como de costume, mas a partir de amanhã será difícil deixá-lo estar lá. A sala já está cheia de feridos hoje, então acho que não tenho lugar para deixá-lo dormir. Ah, entendo. Nesse caso, vou perguntar ao departamento de recursos se eles têm quartos disponíveis. Sobre isso, disse Yuka com um olhar complicado. Aconteceu alguma coisa? Minoru-kun ainda está confuso porque ele perdeu a memória e não se lembra de muitas coisas. Temos que ensinar a ele as regras do Messias e, uma vez que ele se acostume com isso, também temos que dar-lhe um emprego. Mas seria difícil sem uma pessoa adequada para cuidar disso. Normalmente esse seria o meu trabalho, mas por hoje, eu não posso lidar com isso. Entendo, eu entendo. Agora que ela pensava sobre isso, estava claro? Mesmo que o Messias fosse um lugar seguro, seria difícil para um menino sem memória morar aqui, especialmente antes da invasão. Mantendo seu rosto em mente, Akane teve uma ideia estranha. Então, eu vou cuidar de Minoru-kun. O quê? Você irá? Sim, ainda há espaço no meu quarto. Você está planejando viver com ele. Ele é um homem, eu lembro você. Ele ainda tem cerca de 15 anos. Ele ainda é uma criança. Mas você também tem apenas 20 anos. E isso me fez amadurecer. Além disso, sou um verdadeiro cavaleiro, vou ficar bem.
Então você está falando sério? Bem, se for você, acho que não há problema. Yuka disse desistindo. Mesmo Akane não sabia por que essa ideia tinha vindo à sua mente. Em outros casos, ela faria o que era normal e certo, deixando para outro cavaleiro. Mas por alguma razão, ela o queria ao seu lado. Então, vou deixar Minoru-kun sob sua responsabilidade. Encontre-o amanhã de manhã. Isso me dá tempo para limpar um pouco o quarto. Ambas riram e se despediram. A área externa estava completamente escura. Akane ganhou velocidade e, aparentemente eles estavam falando sobre algo muito interessante lá. De repente, um homem grande apareceu da sombra de um pilar. Vice-capitão Saejima, boa noite. Akane disse com uma carranca. Ei, por que você é tão frio comigo? Você não se lembra que viemos do mesmo colégio e até da mesma classe? Akane-chan disse Saejima Judai com um sorriso. Ele era um homem musculoso com rosto de gorila, mas não era tão ruim. Ele era popular como um garoto atraente, apesar de seu rosto de gorila, embora Akane não o achasse nem um pouco atraente. No colégio, é um cara durão, que participa da competição nacional de clubes de judô. Mesmo que ela o conhecesse desde o colégio por causa de seus colegas de classe, Akane nunca gostou dele de verdade. Não, na verdade, ela o odiava e ainda o odeia. Ele só se preocupava com a aparência e olhava cada parte do corpo de Akane, que ela mais odiava. Eu apenas sigo os papéis de superiores e subordinados. Oh, vamos lá, não diga isso. Ele disse, se aproximando e colocando a mão no ombro de Akane. De repente, era como se uma corrente elétrica estivesse fluindo pelo corpo de Akane. Independentemente de sua personalidade, ele era o vice-capitão dos Cavaleiros do Messias, portanto, ele era o superior de Akane. Suas habilidades como cavaleiro eram muito altas e, exceto por Akane, ele era a pessoa mais forte do Messias. É verdade que você pegou um homem ontem à noite. As pessoas estão fofocando sobre isso. Estou cansado do meu trabalho hoje. Se você não se importa, vou voltar para o meu quarto. Espere, estou falando sobre trabalho. Ouvi dizer que você trouxe a mulher de cabelos prateados também, o que é um bom trabalho. Se for verdade que ela experimentou um despertar, isso será útil como reforço. Mesmo que não precisemos daquele pirralho, você sabe muito bem que agora não temos tempo ou recursos para mais pessoas, então pare de aumentar o fardo. É verdade que atualmente na base não há cavaleiros suficientes, mas nada aconteceria com a adição de apenas mais uma pessoa. Onde estavam as atitudes dos superiores e subordinados? Os subordinados têm que responder a seus superiores assim? Saejima apertou o ombro de Akane com força. Entendido. O problema aqui é a sua personalidade, Akane-chan. Era verdade, neste ponto, nada aconteceria adicionando mais uma ou duas pessoas. Mas se outras pessoas o copiarem e pegarem todos que vêm por aí? Você deve ter mais responsabilidade em agir, senhorita Salvador, Saejima disse enquanto olhava para o rosto de Akane com uma expressão extremamente irritante. Você também ignorou as ordens de ontem e é por isso que causou ferimentos em vários cavaleiros. Se continuar a se comportar assim, você nunca será o líder dos cavaleiros. Não tenho intenção de ser assim. Eu disse para você não me responder. Saejima disse, segurando Akane como se a estivesse abraçando. Por favor, pare. Não me entenda mal, Akane-chan. Esta é apenas uma lição de superiores para subordinados. Afinal, você não está apenas causando problemas, mas está pegando um menino que também dividirá um quarto com você a partir de amanhã. Você não acha que isso é imoral? Eu quero encontrar aquele homem de sorte. Por favor, pare. Entendo, você não quer me apresentar? Então eu tenho que jogá-lo no covil da besta mágica. Você sabe, como um dos líderes cavaleiros, é meu trabalho livrar-me de pessoas potencialmente perigosas. Mas dependendo de suas ações, posso mudar de ideia. Você entende o que estou dizendo? Saejima disse, aproximando-se do rosto de Akane. Pare agora. Então, o corpo de Saejima recuou,
como se estivesse sendo empurrado. O corpo de Akane estava rodeado por um poderoso poder mágico. Mesmo sendo um pouco maior do que Saejima, não era nem mesmo sua força total. O suor frio desceu pelas bochechas de Saejima. Merda, você sabe onde está agora? Ele disse com o rosto vermelho de raiva e envergonhado de recuar de medo. Eu realmente entendo. Não, você não entende nada, você não entende nada. Mas você sabe que eu também sei de alguma coisa, além do mais eu sei de tudo. O que você sabe? Exatamente o que você sabe, assassina. A expressão de Akane congelou. Agora você entende. Eu sei tudo, Akane-chan é uma assassina. O rosto de Akane ficou pálido como se ela estivesse testemunhando algo extraordinário. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Adeus, e espero que da próxima vez você entenda onde está agora. E isso não é verdade, eu não. Tudo é verdade, assassina. Saejima se virou e saiu, deixando a garota que estava ansiosamente parada no mesmo lugar. Era um corredor branco. As paredes, piso e teto são pintados de branco puro. No corredor, Akane, uma garota com cabelos pretos e olhos vermelhos, estava andando. Ela caminhava com passos firmes e diretos, como se tivesse abandonado qualquer sentimento ou emoção. Então, ela parou em uma porta. É uma porta branca. Ela digitou a senha e uma vez que a chave foi desbloqueada, ela entrou. Eu vi que você estava acordada. Akane disse com um sorriso. O rosto inexpressivo um momento atrás não pôde ser encontrado em seu rosto. Akane-san, bem-vinda. Sim, ela está acordada desde a tarde, disse uma garota de jaleco branco, uma das subordinadas de Akira. Dentro do quarto, havia uma cama branca, e nela estava sentada uma linda garota com cabelos prateados e olhos azuis de gato. Ela é Natsumi. Prazer em conhecê-la, meu nome é Nishino Akane. Akane se apresentou, mas Natsumi apenas olhou para ela em dúvida. Parece que ela realmente não entende nada, disse a garota de jaleco branco. Ela também não entende letras. Sim, eu acho que sim. Eu mostrei a ela um livro de fotos. Aparentemente, ela estava bastante interessada nisso, então, neste ritmo, ela poderia falar a qualquer momento. Ela disse, com um livro ilustrado na mão. É um livro fino. Na biblioteca da universidade existem muitos outros livros de autores famosos, mas definitivamente alugados. Com base nisso, até crianças nascem todos os anos. O problema da escassez de alimentos é sério, mas eles também não podem impedir as pessoas de terem filhos. Afinal, se eles não o tiverem, os humanos mais cedo ou mais tarde serão extintos. Ela é uma menina muito bonita. É verdade? Natsumi, não importa como ela olhasse para ela, ela era uma garota que experimentou um despertar, e ela também deve ter dificuldade em não ser capaz de falar ou entender o que as pessoas estavam falando. Ainda assim, o olhar de Natsumi para Akane ainda era puro, sem a menor cautela ou descrença. Para ter certeza, ela é uma garota muito gentil. Eu me pergunto o que ela viu. Os olhos de Natsumi estavam fixos na mesa no canto da sala, para o relógio eletrônico para ser mais preciso. Você gostaria de ver este relógio? Akane pegou o relógio e deu a ela. Natsumi abriu os olhos com admiração e alegria. Sua reação foi de curiosidade natural e completa sobre o relógio em sua mão. Sua personalidade ainda é menor, ou talvez até uma garotinha. Fufufo, ela parece estar gostando. Natsumi parecia muito feliz em tocar no relógio, virá-lo, olhá-lo de vários ângulos. Ela era como uma garotinha inocente que acabara de receber um novo brinquedo. Ela quer saber sobre tudo ao seu redor. Antes de você chegar, ela tocou na estrutura da cama ou também viu o parafuso. Ela parece bastante curiosa. Assim. Emprestei minha caneta e ela demorou meia hora para largá-la. Que fofo. Sim, isso é muito fofo. Naquele momento, vozes sucessivas soaram. Ah! Natsumi ficou surpreso com o som e jogou fora o relógio. É apenas um alarme. Você está com medo? Não se preocupe, está tudo bem.
Natsumi parecia muito feliz em tocar o relógio, girá-lo, observá-lo de vários ângulos. Ela era como uma garotinha inocente que acabara de receber um novo brinquedo. Olha, o relógio está se movendo. Akane apontou. Eu acho que ela mudou de tempo enquanto jogava. Disse a garota de jaleco branco, acertando o tempo. Mas então ela enfia a mão no bolso e se pergunta. Oh! Onde eu deixei isso? Algo aconteceu. Sempre carregou um relógio digital no bolso. Pensei em usá-lo para acertar a hora do relógio, mas não consegui encontrar. Talvez você tenha esquecido de trazer. Sempre carregou comigo, então acho que não. Isso é estranho. Então talvez você tenha deixado cair. Pode ser. A liga está um pouco gasta, então pode cair em algum lugar. A mulher suspirou em rendição e então viu Natsumi. Ela olhou para os dois com seus olhos azuis, como se os estivesse examinando. Mesmo que pudesse ser, eles estavam pensando muito sobre isso. Natsumi imediatamente abriu um sorriso inocente e olhou para ela com curiosidade, como se dissesse, há algo errado. Fofo. Ela é como uma pequena princesa. As duas se esqueceram do relógio e deram um tapinha na cabeça de Natsumi. Natsumi apenas olhou para elas com um sorriso. Mas aquele olhar observava cada movimento seu. Então ela começou a mexer os lábios, mas sem levantar a voz, como se estivesse imitando as palavras das duas garotas. Ela ficava repetindo aquele movimento labial uma e outra vez, sem que as duas percebessem. Naquela hora, a porta da sala se abriu novamente. Alguém viu minha câmera? Akira entrou. Câmera? Aquela que você sempre usa para gravar? Sim, a mesmo de sempre. Eu a tinha até esta manhã. Ele sempre carrega uma pequena câmera digital para registrar suas investigações. Eu não vi nenhum nesta sala. Tem certeza de que não o deixou cair em algum lugar? Tch, onde diabos? Ele olhou ao redor da sala com raiva, até que se concentrou nos olhos azuis que o encaravam. Ela pegou. Lembro-me de tê-lo feito pela manhã, quando passei por aqui. Oh Onin-sama, não tem como ela levar sua câmera. Natsumi olhou para ele sem expressão, então apenas sorriu como uma criança inocente. Sim, você está certo. Akira suspirou e se acalmou. Então ele abriu o laptop no canto da sala, digitou a senha e começou a trabalhar. Onin-sama, há uma maneira de curar Natsumi-san. Eu não sei ainda. Akira atendeu e voltou ao trabalho. Naquele momento, os olhos de Natsumi se moveram a uma velocidade surpreendente. Seu olhar foi direcionado para a tela do laptop de Akira e o dedo. Que irresponsável. Não gosto dessas coisas agora. A invasão está bem diante de nossos olhos, e a equipe de investigação encontra novos vestígios de Brutal. Se aquela besta nos atacar junto com os outros, o Messias perecerá. E quais são seus planos? Teremos uma chance se nos livrarmos do Brutal antes da invasão. Mas de qualquer maneira, precisamos de reforços. Então, vamos pedir ajuda a outras bases. Se o fizéssemos, eles iriam pedir um gerador elétrico. Não vale a pena. Então o que você está planejando fazer? Você está planejando usar a cabeça do monstro que encontramos ontem. Exatamente. Essa criatura tem poderes muito além de qualquer besta que já vimos antes. Se pudermos usar isso a nosso favor, então. Você está pensando seriamente em fazer isso? Sim, mas isso não é tudo. Aquela garota ali tem um grande potencial. Eu encontrei algo muito interessante enquanto testava seu sangue. Interessante. Cucucu. Ele começou a rir, sem responder a nenhuma das outras perguntas que Akane havia feito a ele. Depois de um tempo, ele terminou seu trabalho e saiu da sala com Akane e as outras garotas em jalecos de laboratório. Vejo você amanhã, disse Akane para Natsumi, que apenas a deixou com um sorriso. No entanto, aqueles olhos azuis observavam tudo. Operação de portas, fechaduras e movimentos dos dedos ao definir senhas. Então, quando ela ficou sozinha, as luzes do quarto se apagaram.
Olhos azuis se moveram na escuridão, então olharam para o laptop. Depois disso, o som das teclas sendo quebradas pôde ser ouvido durante a noite. Resumindo, Yuka-sensei me expulsou da clínica. Aparentemente, ela não teve outra escolha, já que muitos se feriram na batalha de ontem e a cama não era mais suficiente para cuidar deles. Mas, honestamente, esta é a oportunidade perfeita para mim. Com todos na clínica, é difícil para mim passar despercebido. Ontem à noite eu também queria sair e destruir alguns ninhos grandes, mas no final, eu só pude ir ao ninho mais próximo na escola primária uma vez. Acho que há alguns indícios de buracos negros nos lugares onde as feras mágicas se reunirão. Tenho que buscar novas informações sobre este local, continuar indo para outro ninho ou talvez encontrar a cabeça do velho que se juntou ao morcego. Pensei em várias opções, mas... Agora você estará comigo, Minoru-kun. Muito obrigado. Mas não pensei que Nishino Akane seria meu guarda agora. Aparentemente, tenho que ficar no quarto dela por um tempo. Éramos, para ser honesto, ex-colegas de classe e, embora ela pudesse não ter me reconhecido, tínhamos um relacionamento em que ambos sabíamos coisas complicadas um sobre o outro. Na verdade, naquela época, ela era uma personagem que cabia muito bem como protagonista, não, talvez como heroína. Não importa. A questão é que, naquela época, eu ainda não tinha condições de ser o melhor nas sombras, então, com muito esforço e suor, tentei me expressar. Se possível, quero voltar ao passado. Mas, se eu pensasse nessa situação como uma oportunidade de refazer tudo, talvez não fosse tão ruim. Atualmente, estou cheio de poder e essência de poder nas sombras, ao contrário de mim mesmo no passado. Se agora não é uma chance, quando? Além disso, ela definitivamente sairá desta sala muitas vezes por causa de seu trabalho, para que eu possa fugir quando quiser. O céu está do meu lado. Você realmente se parece com ele. Quando pensei na força da minha imagem ideal, ela olhou para mim enquanto caminhava ao meu lado. Meu rosto se parece com o de outra pessoa. Eu não acho que pareço como o meu antigo eu, meu rosto mudou completamente. Sim, você se parece com ele. Por exemplo, a cara que você faz quando pensa em algo é muito semelhante à que ele fez. O que você está pensando? Nada importante, eu disse, mas ela riu. Nesse sentido, você também é muito parecido com ele. Você tem coisas que não quer dizer, certo? As coisas em que você só quer pensar. Não, nada. Eu neguei, mas ela não acreditou em mim. Ok, você não precisa me dizer. Ele é mesmo, ele nunca disse aos outros a coisa mais importante em que pensa. E ele continuou fazendo isso até ir muito, muito longe daqui. Ele mudou? Ele é uma pessoa que nunca disse nada sobre si mesmo, mas ainda acho que estou começando a entendê-lo um pouco. Afinal, ele estava sempre cuidando de mim. Acabou sendo um perseguidor. Minoru-kun, você pode falar livremente. Discurso livre. Quero dizer, você não precisa usar títulos honoríficos. Além do mais, você nem respeita os mais velhos, certo? Como ela sabe? Mas isso está um pouco errado. Não é que eu não tenha respeito por outras pessoas, ou por pessoas mais velhas do que eu, é porque eu não acho que usar títulos honoríficos contra essa pessoa realmente signifique mostrar respeito. Mas, como na sociedade, essa forma de falar é a maneira correta de se comunicar, como minha versão mob decidiu usá-la. Mas fora isso, para as pessoas que respeito, faço isso de forma sincera. Eu respeito as pessoas à minha maneira. Achei que você fosse dizer isso. Ela sorriu feliz novamente. Depois disso, enquanto caminhávamos sobre assuntos sem importância, chegamos a uma área residencial. Lembrei-me um pouco do passado. Vem aí, este é o meu quarto. Ela disse, parando na porta de um dos prédios da universidade. Não há quartos suficientes? Portanto, construímos outra casa em uma extensão e ainda usamos algumas das salas de aula como quartos. Mesmo porque sou um cavaleiro, posso usar esta sala um pouco maior. Abrindo a porta,
Vi uma sala de aula espaçosa. A mesa da escrivaninha havia sumido, mas o quadro branco ainda estava na parede. A área da sala é dividida por anteparas de madeira. Nós dois entramos na sala de jantar e bem ao lado dela estava o meu quarto. Este é o seu quarto, Minoru-kun. Era um quarto com cerca de 6 tatames, com uma pequena cama e uma mesa, nada mais. Ao lado é o meu quarto, mas nem pense em espiar, ok? Ela disse com um sorrisinho fofo e então continuou a me guiar pela sala. Não há portas, apenas uma divisória de madeira. Como se os dois quartos fossem um, a única diferença era que o quarto tinha um pequeno armário cinza. Minoru-kun, essa é a única roupa que você tem? Sim. Ainda estou usando as roupas que peguei na casa de Tanaka-san. Mesmo se eu quisesse usar outras roupas, poderia sair e comprá-las. Então use isso. Ela disse, puxando uma muda de roupa do armário. Era mesmo uma roupa nostálgica, o uniforme de garoto do colégio Sakurazaka. Mas isso não é um uniforme de cavaleiro. Claro. Você não deve usá-lo quando sair, mas se estiver no quarto não há problema. Você pode usá-lo ao lavar suas outras roupas. Então, obrigado. Peguei o uniforme. Ok, apresse-se e use-o. Ah! Agora? Vamos, se apresse. Aliás, também vou lavar minhas roupas. De fato. O tempo hoje está bom, por isso é melhor lavar a roupa o mais rápido possível. Depois que ela insistiu, voltei para o meu quarto e comecei a usar o uniforme nostálgico. Era estranho, parecia tão confortável como se fosse o tipo de coisa que estava comigo há anos, embora o traje de linho fosse muito mais confortável. De repente, encontrei uma mancha em uma manga da jaqueta. Foi como sangue, como naquela vez em que fiquei manchado ao usar o pé de cabra no uniforme. Embora eu acredite que isso seja apenas minha imaginação. Não consigo nem lembrar como consegui aquela mancha naquela época. O tamanho cabe em você. Terminou de trocar de roupa. Sim. Vamos ver, deixe-me ver. Ela espiou pela divisória de madeira e de repente ficou sem fala. Foi como se ela tivesse visto um fantasma. Só por curiosidade, me virei, mas nada. Me desculpe, realmente sinto muito. E de repente, ela começou a se desculpar. Ela enxugou as lágrimas e sorriu tristemente. Desculpe, é que me lembro de algumas coisas. Não se preocupe. Eu também rio quando me lembro de algo. Não posso deixar de sorrir sempre que me lembro de algum movimento perfeito ou de uma cena que se destaca nas sombras. Vou buscar a roupa para lavar, já volto. Ela disse, se virou, agarrou minhas roupas e saiu. E, finalmente, fui deixado sozinho. Agradeço por ela lavar minhas roupas, mas quero que ela me dê algumas explicações de antemão. Agora que não tenho nada para fazer, sento-me no sofá gasto da sala de estar. Deve ser o sofá que usam para as visitas. Sobre a mesa estavam um copo, uma caneta, algumas notas e remédio. Existem 2 tipos de remédios. Um deles é um comprimido branco e o outro é um comprimido azul que eu não vi em minhas 2 vidas. Duvido seriamente que seja um estimulante. Existem muitos tipos diferentes de drogas para ficar doidão, mas sabendo o quão responsável e séria a Kanye é, duvido seriamente que ela usasse tal droga. Então, que remédio é esse? Eu pensei sobre isso por um momento e, no final, parei de me importar e preguiçosamente deitei. E naquela época, senti que alguém se aproximava, então imediatamente ajustei minha postura. Então a porta começou a ranger à medida que a maçaneta se movia de um lado para o outro. Era óbvio porque a porta estava trancada. Não sei se preciso abri-la ou não, mas no final, fiquei ali sentado sem fazer nada. O som ficou mais alto até que a maçaneta quebrou. Com licença. De repente, um gorila entrou na sala. Os japoneses se tornaram incivilizados, pensei, mas então percebi que não era um gorila, mas alguém que parecia um gorila. De alguma forma, eu senti como se já tivesse visto essa pessoa antes. Então,
Você é o pirralho que Akane salvou. Quem é você? Decidi falar tremendo, como um mob. Não tenha medo, garoto. Meu nome é Saejima Judai, vice-capitão dos Cavaleiros e aliado da Justiça. Saejima Judai. Onde ouvi esse nome? Ah, eu me lembro. O gorila da minha classe. Eu me lembro dele porque ele sempre parece perfeito para papéis de personagens coadjuvantes. Que bom que ele continua a crescer como um magnífico gorila. Por que você está procurando Akane-san? Na verdade, estou procurando por você. Você sabe, você é um pouco suspeito. Saejima disse, sentando na minha frente. Suspeito. O rato entrou na base. Ah, o rato, quero dizer, é um espião. Em suma, alguém da base inimiga se infiltrou no Messias. Mas eu não sou um espião. Eu entendo o que você está dizendo, garoto, mas entenda que é meu dever como o cavaleiro líder duvidar disso. Mas eu não. Cale-se. De repente, Saejima gritou comigo e puxou o meu peito. Se eu quiser, posso ir e deixá-lo no covil de bestas mágicas. Disse o gorila. Com algo dito tão assustadoramente, a única coisa que alguém como eu poderia fazer era tremer. Ah! Mas... o que você está fazendo? De repente, Akane veio gritando, ela está com muita raiva. Não está claro? Interrogando ele, Saejima disse sem me soltar. Interrogatório. Com permissão de quem? Não é óbvio? Com minha permissão como cavaleiro vice-capitão. Você também deve estar ciente de que existem ratos rondando a base. Certo? Ele chegou há 2 dias, e aquele rato de que você fala muito está por aqui há muito tempo. Eu esqueci. De qualquer forma, vou descobrir depois de perguntar a esse garoto. Saejima e Akane trocaram olhares ferozes. Então, o que você quer? Acho que você entende muito bem o que eu quero. Saejima me soltou e então se virou. Ah, certo. Parece que o capitão teve uma reunião especial esta noite. Mais tarde, Akane chamou. Ele disse, dando um tapinha no ombro de Akane e saindo da sala. Você está bem? Não se preocupe, acabou. Então, ela sorriu como se nada tivesse acontecido e começou a me explicar sobre a vida aqui no Messias. Parece que hoje é a vez dela para a vigília noturna, então esta é minha chance perfeita de sair.